Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixe seu like no vídeo e comente sobre o que você achou dele. No vídeo de hoje eu queria trazer 8 sinais de fraqueza espiritual. A vida do cristão é uma batalha constante, tanto no campo físico, como também e principalmente no espiritual. Manter-se forte espiritualmente com a fé avivada é a única maneira de permanecer vitorioso nessa batalha. E esse é o grande desafio. E por isso, na Bíblia, o apóstolo Paulo deixou um alerta: aquele, pois, que cuidar, estar em pé, olhe e não caia. 1 Coríntios. E ele também ensina o segredo para manter-se em pé. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5,16. Andar em espírito é andar sempre atento à voz de Deus, priorizar a comunhão com Ele e alimentar o espírito por meio da leitura da palavra de Deus e da oração. Vou deixar aqui para vocês 8 fatos de fraqueza espiritual. Em primeiro está o orgulho. Assim como a humildade é a principal característica do nascido de Deus, o orgulho é a principal característica dos nascidos da carne. Então, a primeira coisa que acontece quando uma pessoa está fraca espiritualmente é ela perder essa humildade. O orgulho começa a falar mais alto, a sobressair, e ela não consegue enxergar o quanto precisa de ajuda. Em segundo lugar, o egoísmo. Ela perde a sensibilidade para perceber a necessidade do outro, passando a se preocupar apenas com as próprias necessidades. Por isso, não seja uma pessoa egoísta. Deus ama os humildes de coração. Deus não vai se agradar de você se você ser egoísta. Em terceiro lugar, fé indefinida. A pessoa fraca espiritualmente é facilmente identificada pela sua inconstância. Se antes ela tinha uma fé definida, agora um pequeno obstáculo já é suficiente para fazê-la duvidar e até mesmo desistir. Em quarto lugar, não jejuma e não ora mais como antes. Sua oração se torna fria, mecânica, isso quando ora. Jejuar então se torna algo mais difícil ainda. Quando participa de uma reunião, na hora de buscar a Deus não consegue se concentrar e abre os olhos com frequência. Então, se você está tendo essa dificuldade, fique atento a isso. Em quinto lugar, infidelidade nos dízimos e votos. Mesmo ainda sendo dizimista, já não tem mais o mesmo temor e a preocupação de separar as primícias para Deus. E os votos até faz, mas na maioria das vezes não cumpre. Então você não pode fazer um voto se você não ter a certeza que pode cumprir. Em sexto lugar, o medo e a dúvida. Alguém assim é facilmente bombardeado pela dúvida e o medo. Os pensamentos negativos ganham força e ela se torna ainda mais vulnerável à ação do mal, uma vítima em potencial das investidas do diabo. O que eu estou querendo dizer? Uma pessoa que tem o medo e a dúvida é facilmente de ser enganado por Satanás. Ela pode ser facilmente destruída. Então, em sétimo lugar está o desânimo para ler a Bíblia. Ela não tem mais interesse na leitura da Bíblia. Todas as vezes que abre, ela começa a ficar desanimada, se sente sonolenta e logo abandona a leitura, que se torna cada vez mais escassa. Em oitavo lugar está mal
maus olhos. Ela não tem mais a visão espiritual, tornou-se maliciosa, passa a julgar tudo e todos, não aceita a repreensão, em vez disso se faz de vítima e se sente injustiçada e se enche de ira. Não consegue ver mais o cuidado de Deus numa repreensão. Agora faça uma autoanálise e se você identificar pelo menos um desses sinais na sua vida, é hora de você parar para pensar e pedir o perdão de Deus e o avivamento espiritual. Então, se você se identificou com algum desses 8 fatos que eu descrevi para vocês no vídeo, peça a orientação de Deus para você conseguir se consertar comigo. Eu sei que não é nada fácil, a fraqueza espiritual vem quanto a gente menos espera. As pessoas mesmo nos deixam muito desanimadas quando as pessoas passam a nos julgar sem saber o que realmente acontece com a nossa vida, porque só Deus sabe realmente o que acontece com a gente. As pessoas não podem simplesmente julgar nós pelo que elas veem, porque só Deus conhece o coração do ser humano. Então não fique triste porque alguém possa ter falado mal de você, porque você sabe que a vida do servo de Deus é difícil. Deus não falou que para ganhar o céu seria fácil, e de fato não é. E eu queria que você meditasse no seguinte versículo que eu vou estar falando para você, que está lá no livro de Romanos 8, versículo 26. Você vai estar lendo esse versículo e vai te ajudar muito na sua fraqueza espiritual, independentemente de qual ela for. Você saberá com certeza qual será. Se você orar e se você vigiar, com certeza isso não vai te afetar em sentido algum. O servo de Deus, claro, tem seu momento de fraqueza, mas se você pedir a orientação de Deus, se você orar mais, você estará imune às investidas do diabo contra a sua vida. Então, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, seja sempre bem-vindo ao meu canal. Um beijo e um abraço. Aqui está, quem está falando é Marcela Souza. Fiquem todos com Deus e que Deus esteja sempre na sua vida, pelo resto da sua vida. Amém? Um forte abraço e um beijo. Fiquem todos com Deus.